Olá, boa noite a todos que estão aqui conosco hoje. Muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma sessão, né, do programa educativo da Sociedade Paulista de Infectologia, às terças-feiras com a SPI. Para quem não me conhece, eu sou Raquel Stuck, sou infectologista, professora uh, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, sou membro da diretoria da Sociedade Paulista de Infectologia e tenho o prazer e a honra de moderar esta atividade, né, hoje aqui, e que nos traz um tópico extremamente desafiador para todos nós clínicos intensivistas que podem estar aqui nos assistindo e infectologistas também, que é o desafio do diagnóstico precoce, do diagnóstico acertado e da melhor conduta a ser tomada diante de um quadro de sepse. E este diagnóstico e essa conduta, ela fica, a gente tem ainda mais dificuldade no dia a dia quando nós pensamos ou estamos diante de um quadro de sepse fúngica. E é este o tema hoje que nós vamos conversar, né, com dois especialistas, né, da área, e que vão trazer aqui os pontos principais de diagnóstico, de manejo dos quadros de sepsis. Temos, então, esta noite a doutora Thais Guimarães e o doutor Luciano Azevedo, que estarão juntos neste webinar para aprofundar este tema. Dr. Luciano César Azevedo é médico intensivista, livre docente em emergências clínicas pela Universidade Estadual de São Paulo, professor da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Hospital Israelita Albert Einstein e coordenador da pós-graduação do Hospital Israelita Albert Einstein. A doutora Thais Guimarães é médica infectologista, presidente da CCH do Instituto Central do HCFM USP e do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Ela é orientadora do programa de pós-graduação da disciplina de doenças infecciosas e saúde global da USP e presidente da PSI e também membro da diretoria da Sociedade Paulista de Infectologia. Compartilhando comigo este momento, nós temos também a doutora Flávia Machado, que é coordenadora do Instituto Latino-Americano de Sepsi, ILAS. E, assim, antes até de começar, né, este webinar, eu gostaria de agradecer a parceria, né, do ILAS e da Mundipharma, que, através dessa parceria, que esperamos que seja uma parceria que se aprofunde ainda mais, se entrelace ainda mais, que nós podemos ter esse webinário hoje. E peço para a professora, para a doutora Flávia Machado, por favor, também umas palavras aqui junto com a gente. Boa noite, bem-vindos a todos, que tenhamos uma ótima discussão. Boa noite, Flávia. gente. Eu sou Flávia Machado, sou coordenadora geral do ILA, sou professora de medicina intensiva na disciplina de medicina intensiva da Escola Paulista, da Unifesp, e é só mesmo para agradecer à SPI essa parceria de hoje, num tema que para nós, né, intensivistas, é tão importante, e com certeza o é também para os infectologistas. Então, meu papel aqui mesmo é agradecer aos nossos palestrantes, agradecer à SPI, agradecer a Raquel por essa moderação, e agradecer a Mundipharma que está nos propiciando esse momento. Muito obrigada, espero e tenho certeza que teremos um excelente webinar essa noite. Thaís e Luciano, então, por favor, agora é com vocês. Obrigado, Raquel. Acho que eu posso começar, né, Thaís? Apesar de ser habitualmente a gente fazer ao contrário, primeiro as damas, mas eu acho que faz mais sentido do ponto de vista clínico, digamos assim, uma aula, um início mais geral sobre a importância da identificação precoce da sepse, seguido da discussão sobre sepse fúngica, né? Acho que faz mais sentido para o mindset das pessoas. Então eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Vocês, por favor, me avisem caso vocês não estejam vendo a apresentação aqui, tá? Caso dê alguma questão técnica, por favor, me avisem, porque eu não tem como saber se está dando tudo certo ou não. Então, o tema da aula é Pense pode ser sepse. Por que pense pode ser sepse? Esse é, há alguns anos já, o mote, ou a gente pode dizer quase o slogan do Instituto Latino-Americano de Sepsis, que é uma organização não governamental cujo objetivo é exatamente aumentar
Entre outros, um deles é aumentar a percepção sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado do paciente séptico. Isso seja para profissional de saúde, seja para o público leigo. Eu não sei se todos vocês estão familiarizados, mas no próximo dia 13 de setembro nós temos o Dia Mundial de Combate à Sepse. Esse é um dos motivos pelos quais esse webinar está acontecendo agora, próximo desse período, e a gente vai ter uma série de atividades até o dia 13 ou durante o mês de setembro de demonstração da importância da sepse enquanto prioridade de saúde pública, como eu vou mostrar alguns dados para vocês aqui. Então, o tema Pense Pode Ser Sepse, ele nos leva exatamente a mostrar a importância da identificação precoce ou da suspeição clínica, talvez seja a melhor forma de falar. Isso vale tanto para o público leigo quanto para o profissional de saúde. Se o público leigo não conhece a doença, e vocês vão ver que efetivamente não conhece, como eu vou mostrar em alguns slides dessa apresentação, a tendência a procurar o serviço de saúde é menor, ou a importância de se buscar o serviço de saúde é diminuída em relação a outras doenças pelo público leigo. E se o profissional de saúde não conhece a sepse, ele não consegue também identificar precocemente a condição e iniciar o seu tratamento rápido, que, como vocês provavelmente sabem, faz toda a diferença na evolução clínica do paciente. Então, o tema é Pense Pode Ser Sepse, mas a gente pode traduzir o título da apresentação para algo assim como Identificação Precoce da Sepse. Qual a sua importância? Primeiro, os meus conflitos de interesse em relação a esta apresentação e em relação a esse tema. E, de fato, quando a gente fala na importância do diagnóstico precoce, o que nós estamos querendo evitar é exatamente o que está apresentado nesse slide para os senhores e senhoras. É a disfunção orgânica e a taxa de extrema mortalidade que se associa a ela quando um paciente desenvolve sepse. Então, tanto a disfunção orgânica respiratória, hepática, renal, hemodinâmica, neurológica, hematológica, metabólica do ponto de vista de lactato, que falta aí neste slide. Mas quando combinada a mais do que duas disfunções orgânicas, a sepse associada à disfunção de múltiplos órgãos tem uma mortalidade muito próxima de 80 a 90% nas diversas casuísticas. E aí faz todo sentido você considerar a importância do diagnóstico precoce desta condição. E a gente sabe que, muitos de vocês são infectologistas, a gente sabe que nós não temos o diagnóstico perfeito para a sepse. Na prática, acontece para diagnóstico dessa condição uma identificação clínica e laboratorial associada à imagem do quadro clínico da infecção e do foco infeccioso que dirige o nosso tratamento, dirige a nossa terapêutica antimicrobiana, antibacteriana, antifúngica, qualquer que seja ou antiviral, qualquer que seja a causa da condição. Lembrando que sepse, apesar da gente habitualmente mencionar a importância da antibiótico terapia precoce relacionada à sepse bacteriana, qualquer patógeno que cause a disfunção orgânica, gerando um risco de vida ao paciente, pode ser considerado como uma causa de sepse. Então, patógenos virais, patógenos bacterianos, patógenos fúngicos, que será o tema da apresentação da Thais, qualquer micro-organismo que gere a disfunção orgânica como resposta da presença desse micro-organismo durante uma infecção, vai associar isso a um quadro de sepse e, consequentemente, demanda um tratamento adequado. Esse é um estudo conduzido pelo Instituto Latino-Americano de Sepse, publicado em 2017, o estudo SPREAD, que avaliou pacientes com sepse internados em unidade de terapia intensiva e viu uma prevalência extremamente elevada, ou seja, aqui em vermelho, 3 em cada 10 casos de pacientes internados em UTI tinham sepse e uma mortalidade também bastante substancial, acima de 50%, 55% de mortalidade para esses pacientes, mostrando que a doença carrega uma mortalidade extremamente significativa, extremamente relevante. E não só a mortalidade é um problema durante a sepse, a morbidade também é extremamente significativa,
notadamente em meses ou até para alguns pacientes anos depois que eles têm alta por um episódio séptico, alta hospitalar por um episódio séptico. Então, neste slide se mostra no artigo de revisão todos os possíveis sintomas que podem acometer um paciente depois de um episódio séptico. Então, assim como a COVID longa, existe também o que a gente poderia chamar de síndrome pós-sepse, que a literatura chama de síndrome pós-sepse, onde você pode ter, o paciente pode ter sinais e sintomas físicos, cognitivos, psicológicos, neurológicos, uma série de problemas que podem afetar substancialmente a qualidade de vida dessas pessoas por um período longo. E já se sabe que quando o tratamento da sepse é adequado, isso se associa a uma redução do risco de desenvolver os sinais e sintomas da sepse longa, demonstrando mais uma vez a importância da gente pensar na possibilidade de sepse quando nós temos um paciente que, por exemplo, tem uma deterioração clínica, seja no pronto-socorro, seja na unidade de terapia intensiva, seja na unidade de internação. Qualquer sinal de deterioração clínica, tendo ou não sinais e sintomas de infecção, tem que ser considerado como um diagnóstico diferencial a sepse quando você não tem uma causa clara dessa deterioração clínica deste paciente. E a sepse é um problema um problema de saúde pública, notadamente nos países de baixos recursos. Essa é uma revisão que eu escrevi com a professora Flávia Machado há algum tempo, onde a gente caracterizou os principais problemas que se associam com a sepse no cenário de recursos limitados. E, obviamente, uma das principais dificuldades é, relacionadas à alta mortalidade, por exemplo, de sepse no Brasil, é o fato de que nós não conseguimos ter o diagnóstico precoce. E por que isso acontece? Por que a mortalidade por sepse e a morbidade também no Brasil é tão elevada? Por uma série de fatores, alguns desses fatores estão descritos no slide que vocês estão vendo aí à sua frente, mas outros estão relacionados com a baixa percepção, tanto do público leigo quanto do profissional da saúde em relação ao problema. Então, se quando eu tenho uma doença, quando o meu familiar tem uma doença, eu não penso que essa doença infecciosa possa ter uma morbimortalidade significativa e não procuro rapidamente o serviço de saúde, eu atraso o diagnóstico. Se o profissional de saúde não pensa na possibilidade de ser sepse, ele atrasa o diagnóstico e, consequentemente, atrasa o tratamento. Então, só para vocês terem uma ideia, essa é uma pesquisa que foi realizada há mais de 10 anos atrás pelo Instituto Latino-Americano de Sepse sobre o conhecimento de sepse para o público brasileiro. Nós repetimos essa pesquisa 3 anos depois, em 2017, e esse número que era de 7% em 2014 aumentou para 14% em 2017. Porém, destes 14%, quando se perguntava se você conseguiria definir o que era sepse numa lista de, é, de frases dizendo definições tanto precisas quanto definições totalmente esdrúxulas, a imensa maioria das pessoas não sabia, já tinha ouvido falar da palavra sepse, mas não sabia do que se tratava. E quando você compara com outros países desenvolvidos, né, de fato, a percepção do público leigo sobre sepse no cenário brasileiro é muito pequena. E isso ainda é pior do ponto de vista de comparação com outra condição cuja mortalidade também é significativa, mas que tem recebido muito mais atenção da mídia e dos profissionais de saúde nas últimas décadas, que é a doença cardiovascular, o infarto agudo do miocárdio. Então, neste cenário, quase a totalidade das pessoas já tinha ouvido falar de infarto do coração e conseguia descrever os sinais e sintomas numa lista de sinais e sintomas e compreendia a importância de se procurar o serviço de saúde mais rapidamente. Ou seja, no cenário brasileiro, nós temos, vejam aqui, 88% sabia os sinais de dor no peito que vai para o braço, suor frio e enjoo correlacionados com o infarto agudo do miocárdio. Ou seja, para o público brasileiro, para o público leigo, existe um desconhecimento importante sobre a sepse, sobre o que ela é, sobre as suas causas, sobre a importância de se procurar um serviço de saúde rápido para diagnóstico precoce. Isso vale também para os profissionais de saúde.
Esse é um dado para pacientes adultos, já antigo também, mostrando que um número grande de profissionais intensivistas e emergencistas não conseguem fazer o diagnóstico de sepse numa vinheta de vários casos clínicos, não conseguem ter o diagnóstico adequado de sepse num cenário de vários casos clínicos. Isso foi reproduzido esse ano numa população de médicos pediatras, que também um número significativo não conseguiu fazer esse diagnóstico. Desta forma, nós temos um problema significativo que é o atraso na procura ao serviço de saúde pelo público leigo por falta de conhecimento a respeito da doença, o atraso do diagnóstico pelo profissional de saúde também por falta do conhecimento a respeito dos sinais clínicos e da importância deste diagnóstico. De fato, um dado publicado pelo Hospital do Servidor há algum tempo atrás, né, bastante tempo, mostrou que quando os profissionais de saúde eram treinados a respeito do diagnóstico de sepse, aumentava significativamente o número de diagnósticos nos meses subsequentes, aqui em preto, em comparação com os meses em branco antes deste treinamento. Sugerindo, então, claro, que aqui você pode ter um risco maior de falsos positivos quando você faz o treinamento, né? Então, talvez nem todos esses pacientes em julho, agosto e setembro tivessem efetivamente sepse, mas na sepse, um alto grau de suspeição clínica é extremamente necessário para que o tratamento precoce, que é exatamente esta abordagem inicial, seja feito da forma mais adequada. Então, se não há suspeição clínica de sepse, notadamente naquele paciente que não tem os sinais e sintomas clássicos do processo infeccioso, não tem febre, não tem leucocitose, não tem outros comemorativos de infecção, iniciar este tratamento da forma que está descrito aí pelo Banda do Surviving Sepsis Campaign torna-se muito mais complexo nesse cenário. Mas eu relembro aos senhores da importância desse tratamento, da identificação, da suspeição clínica precoce, para que se possa começar a coleta dos exames laboratoriais, do lactato e dos exames de disfunção orgânica, a coleta da cultura, que é fundamental para que se possa fazer o diagnóstico adequado do patógeno e, consequentemente, ajuste do antimicrobiano. Vou dar alguns exemplos para vocês mais para frente. Para que o antimicrobiano seja feito dentro da primeira hora e que o suporte hemodinâmico dos itens 4 e 5 desta apresentação esteja contemplado para aqueles pacientes que necessitem. Então, de fato, há uma importância tremenda do diagnóstico precoce para que nós possamos iniciar o tratamento adequado desses pacientes. Existe uma dúvida muito grande na literatura sobre qual é a ferramenta de triagem adequada para o diagnóstico desses pacientes com sepse. Tanto é que não existe ferramenta perfeita. O Instituto Latino-Americano de Sepse sugere que você pode customizar a sua ferramenta de triagem do seu serviço, estudando os casos do seu serviço, estudando a epidemiologia da sepse do seu pronto-socorro, estudando a disponibilidade de recursos local, para que você possa fazer uma triagem, seja baseada nos sinais e sintomas de SIRS, ou seja, nos sinais de infecção, para que você possa fazer uma triagem mais precoce, correndo o risco de ter uma sensibilidade mais elevada, ou você possa fazer uma triagem baseada nos sinais de disfunção orgânica, ou seja, correndo o risco de aumentar a especificidade às custas de uma menor sensibilidade. De tal modo que, como não existe essa recomendação, a sugestão é que essa triagem seja feita de uma forma customizada, baseada nas características de cada um dos serviços que vai implementar a triagem do paciente com sepse. E aí, desse aspecto, a suspeição clínica precoce é fundamental para guiar a gestão da melhor terapia antimicrobiana. Como os senhores sabem muito bem, nós não temos a possibilidade, exceto em locais muito específicos, de ter uma terapia antimicrobiana dirigida precocemente. Então, essa terapia antimicrobiana é empírica. Você obtém os espécimes para o teste microbiológico, mas a identificação
da infecção ela é clínica e você ajusta a terapia antimicrobiana de acordo com o resultado da microbiologia, seja este antimicrobiano apropriado ou inapropriado para os patógenos ofensores, digamos assim. E aí você pode, obviamente, realizar o escalonamento ou descalonamento dessa terapia antimicrobiana. Então, a suspeição precoce da sepse é fundamental para que eu possa iniciar a terapia antimicrobiana adequada, visto que o antibiótico adequado na primeira hora, numa série de estudos observacionais, foi associado com um risco muito menor de mortalidade em relação ao antimicrobiano realizado na segunda hora, terceira hora, quarta hora, etc., como os senhores veem neste gráfico do estudo do Seymour de 2017. E, de fato, nós temos uma série de cenários onde, por conta da dificuldade diagnóstica, 30% dos pacientes recebem antibiótico terapia inadequada. Vejam que destes, quase 2/3, a terapia foi atrasada pela dificuldade de identificação precoce, pela dificuldade de suspeição precoce. Claro que a gente tem na sepse duas faixas, né? Ou um espectro de cenários clínicos que podem ir desde uma sepse muito clara, aquele paciente que chega com tosse, febre, expectoração amarelada, uma condensação no raio-x de tórax e choque. Não há muita dúvida do diagnóstico desse paciente. Até um paciente cuja suspeição clínica é baixa, mas nesse meio termo existe uma zona cinzenta de pacientes que podem ter ou não sepse. A sepse é possível, mas eu tenho uma série de diagnósticos diferenciais que podem atrapalhar a minha identificação. Então, daí vem toda a discussão sobre a importância do pense, pode ser sepse. O médico que está cuidando desse paciente na sua avaliação inicial tem que pensar na possibilidade de ser sepse quando eu tenho dúvida diagnóstica, mesmo que eu não tenha os sinais e sintomas claros de infecção. Então, esta é a orientação da campanha Sobrevivendo à Sepse sobre o tempo do início dos antimicrobianos, quando a sepse é definida ou provável. A recomendação é de administrar o antimicrobiano dentro da primeira hora. Na sepse possível, no cenário brasileiro, o IDAS tem recomendado que você administre o antimicrobiano na primeira hora por conta da gravidade e da alta mortalidade da sepse no Brasil, mas você deve realizar uma investigação laboratorial, clínica, de imagem para confirmar ou excluir o diagnóstico de sepse para esses pacientes. Se você conseguir, obviamente, excluí-lo, você suspende a antibiótico terapia na sequência do paciente. Isso é importante também porque é uma forma de você minimizar o supertratamento ou overtreatment associado com a antibiótico terapia. Esse é um estudo recente do Michael Komplas e do grupo dele lá de Harvard, onde eles mostraram no CID, né, no Clinical Infectious Disease, onde eles mostraram que em pacientes onde havia suspeição clínica de sepse, eles reavaliaram o prontuário clínico desses pacientes que chegavam na sala de emergência e confirmaram com auditoria ou não o diagnóstico de sepse e viram o excesso ou não de antibiótico terapia nesse contexto. Então, um número elevado de pacientes foi supertratado, de acordo com o dado do estudo, e quando você utilizava um excesso de terapia antimicrobiana para esses pacientes, isso se associava com uma série de desfechos desfavoráveis, como excesso de novos micropatógenos resistentes, qualquer dano associado com a utilização do antimicrobiano, ou seja, a suspeição clínica adequada da sepse é importante para que a gente não trate os chamados sepses mímicos, que são condições clínicas que geram uma dúvida diagnóstica no profissional de saúde sobre se isso é sepse ou não, mas que frequentemente não são quadros infecciosos, são quadros inflamatórios que, pela dificuldade de distinção e pela ausência de um biomarcador específico, são tomados como se fossem sepse na chegada ao pronto-socorro, nas primeiras horas ou dias de tratamento. E esses pacientes acabam recebendo uma terapia antimicrobiana desnecessária. Então, vejam esse estudo aqui do
Critical Care, já relativamente antigo, falando sobre os mímicos de sepse, por exemplo, uso de metformina por causa da acidose lática, isquemia mesentérica aguda, malignidades do tipo linfoma, síndrome de lise tumoral, linfoestiocitose hemofagocítica, ou seja, uma série de diagnósticos inflamatórios não infecciosos que são é, confundidos com diagnósticos de infecção e tratados com terapia antimicrobiana. Esse é um outro exemplo dos sepsis mímicos, agora num estudo mais recente, né, onde a sepsis confirmada foi apenas através de cultura positiva e os profissionais avaliaram novamente esses pacientes para ver uma infecção provada ou provável, mas nesses pacientes que tinham sepse presumida, um número substancial deles, aqui em azul, não tinham infecção ou tinham apenas uma infecção possível, seria um sepse mímico. Então, isso mostra que, do ponto de vista clínico, a necessidade da suspeição diagnóstica da sepse para que a gente possa adequar a terapêutica. Pela falta de um biomarcador, seja para sepse bacteriana, seja para sepse fúngica, para qualquer tipo de patógeno, digamos assim, nós frequentemente confundimos esse quadro clínico e podemos incorrer num falso positivo neste cenário. Então, essa aula é um apelo aos profissionais de saúde que considerem a possibilidade de ser sepse naquele paciente que está evoluindo de forma desfavorável, seja por internação clínica, seja por internação cirúrgica, em qualquer dos cenários do hospital. Unidade de internação, pronto-socorro, unidade de terapia intensiva. Então a gente precisa de um alto grau de suspeição diagnóstica para identificação precoce e tratamento adequado. Então, pense, pode ser sepse. Eu fico por aqui e ficarei muito feliz de responder as perguntas no final. Muito obrigada, Luciano. Foi excelente sua apresentação. Enquanto a Thais vai se aprontar aí com os slides, só lembrando a todos que nós, né, queremos e teremos tempo, e esse é o objetivo maior até, né, dos debates ao final da apresentação, e as perguntas podem ser colocadas no chat, que daí, terminando, a gente já vai para o debate logo a seguir. Bom, boa noite, pessoal. Muito obrigada aí, Luciano, pela introdução. E agora a gente vai passar para a segunda parte. Andolfo, tá ok? Perfeito, doutora. Então tá bom. Bom, pessoal, então eu vou começar falando para vocês, então. ah, Ixi, Andolfo não está passando. Ah, Na passou. setinha do Bom, teclado. esses são os meus conflitos de interesse. E eu queria começar, então, né, a apresentação respondendo a pergunta: sepse pode ser fúngica? E a resposta correta é sim, a sepse pode ser fúngica, e é isso que eu vou tentar discutir com vocês nessa segunda parte. Então, aqui, eu tentei fazer uma comparação entre a sepse bacteriana e a sepse fúngica. Como o doutor Luciano comentou, a sepse é uma disfunção orgânica na presença, né, de uma infecção suspeita ou confirmada. A gente sempre tenta confirmar o agente etiológico da infecção. E quando a gente fala de sepse bacteriana, obviamente estamos falando em bactérias gram-positivas ou gram-negativas. E quando a gente fala de sepse fúngica, principalmente aqui nós estamos falando de cândida, de candidemia, porque os outros fungos de aquisição hospitalar vão causar quadros pulmonares, como a aspergilose pulmonar invasiva ou como agentes da mucormicose. Então, a sepse fúngica, basicamente, aqui é causada pela cândida. Com relação à epidemiologia, obviamente, a sepse bacteriana é mais comum em todos os contextos e a maioria dos casos de sepse. A sepse fúngica, a candidemia é muito menos frequente, mas a gente tem uma mortalidade muito mais alta. Na sepse bacteriana, eu posso ter as infecções tanto comunitárias quanto as de aquisição hospitalar, e já
Na candidemia, ela é sempre aquisição hospitalar e a gente tem aí diversos fatores de risco no nosso paciente internado que a gente vai tentar trabalhar justamente aí para levar ao pensamento do pense-sepse. A sepse bacteriana normalmente tem um quadro muito agudo, com uma evolução muito rápida, a sepse fúngica subagudo, menos exuberante no início. Porém, quando a gente fala da clínica, e o Luciano comentou muito bem isso, a gente tem quadros de síndrome com febre, hipotensão, taquicardia, disfunção orgânica, que pode estar presente tanto na sepse bacteriana quanto na sepse fúngica. Então, a apresentação clínica é muito semelhante. Então, a gente precisa ter outros fatores que nos levem a suspeitar da sepse fúngica. O diagnóstico confirmatório é uma hemocultura positiva, então, para a bactéria, a gente tem uma maior sensibilidade e para a cândida, uma menor sensibilidade, com o resultado um pouquinho mais lento. A gente pode lançar mão de biomarcadores, a procalcitonina nos faz suspeitar de infecção bacteriana, e para a candidemia, a gente tem alguns biomarcadores, como a beta-D-glucana, que eu vou discutir mais para frente com vocês. E aqui o tratamento é antimicrobiano para sepse bacteriana, antifúngico para sepse fúngica, que eu também vou discutir com vocês diferentes estratégias, mas eu gostaria de chamar a atenção aqui que a gente tem uma mortalidade alta para a sepse, mas a mortalidade para a sepse fúngica é muito, mas muito maior do que a gente tem para bactéria, 40% a 50% de mortalidade. E como eu comentei com vocês, se a sepse fúngica é causada basicamente por cândida, é cândida que eu vou discutir aqui com vocês no decorrer dessa aula. Então, aqui como uma introdução, as infecções fúngicas acometem cerca de 3 milhões de mortes por ano no mundo, 68% diretamente atribuída por conta dessa infecção. E claro que a gente tem visto aí é que com os avanços da medicina moderna, tem propiciado um aumento das infecções fúngicas invasivas, sobretudo no cenário de terapia intensiva. A gente faz com que o paciente sobreviva mais com técnicas de ressuscitação, ECMO, enfim, tudo que a gente tem aí de equipamentos para aumentar a sobrevida faz com que a gente tenha um aumento das infecções fúngicas. E como já comentado, o diagnóstico é muito difícil, porque as características clínicas são muito semelhantes à sepse bacteriana e a gente vai precisar aí de artifícios para fazer o diagnóstico. E a gente tem que lembrar que dentro do cenário de terapia intensiva, esses pacientes também têm uma diferença na sua resposta imunológica. A primeira pergunta aqui é, pense fungo, a gente tem que pensar no fungo, porque a gente às vezes não consegue fazer o diagnóstico entre a sepse bacteriana e a sepse fúngica. Para vocês terem uma ideia, aqui é um artigo que analisa a carga de doenças fúngicas no Brasil estimadas. E quando a gente vai olhar aqui para as infecções fúngicas, qual que é a infecção fúngica mais prevalente? A candidemia em pacientes hospitalizados, com uma estimativa estimada aqui de 249 casos para cada 100 mil habitantes. E quando a gente vai olhar nesse cenário de candidemia, aonde estão alocados esses pacientes? Na terapia intensiva, então são doentes extremamente críticos e pacientes que são submetidos à cirurgia. Quando a gente fala de candidíase invasiva, ela é a infecção mais comum em unidade de terapia intensiva, com uma alta mortalidade, principalmente se o paciente tiver um quadro de choque séptico. E hoje a gente subdivide a candidíase invasiva em candidemia, que é a presença do fungo no sangue, e a candidíase profunda, que a gente chama de deep seated, que são quando as espécies de cândida acometem órgãos profundos, e aqui chamando a atenção para uma entidade que tem ganhado bastante atenção, que é a candidíase intraabdominal. Então, vamos começar falando do diagnóstico. O gold standard para candidemia é a hemocultura positiva. Então, a gente tem que pensar, né, que nós vamos coletar a hemocultura do paciente, vai depender do volume coletado. A cândida cresce bem no frasco aeróbio em quem tem automação, então eu não preciso de frascos específicos para o isolamento da cândida na corrente sanguínea. A positividade pode ocorrer em torno de 2 ou 3 dias, então também não é necessário uma incubação maior que 5 dias, e a gente tem aqui uma positividade em torno de 40% quando a gente tem uma candidemia diagnosticada.
de antimicrobianos. E eu queria chamar a atenção que a identificação da espécie é essencial para que a gente possa manejar os casos de candidemia. Então, a gente tem aí métodos convencionais, como automação, né, que são os aparelhos que fazem a identificação de gênero de espécie, e hoje a gente tem a espectrometria de massa e métodos moleculares que nos permitem, com maior rapidez, fazer o diagnóstico também de gênero e de espécie. Aqui é para lembrar que a taxonomia das cândidas mudou recentemente, então a gente talvez aí tenha que se acostumar com nomes novos, né? Por exemplo, a Cândida glabrata passou a ser Nacaceumices glabrata, só para confundir aí a nossa cabeça, mas os laboratórios de microbiologia ainda estão, na maioria das vezes, soltando a nomenclatura antiga. Mas eu queria chamar a atenção que é importante, como eu comentei no slide anterior, que a gente precisa da identificação em líquidos nobres, sobretudo sangue, do gênero e da espécie, porque a gente tem espécies que são resistentes a fluconazol, a Cândida cruzei intrinsecamente resistente a azólico, a Cândida glabrata tem uma sensibilidade dose dependente para infecções invasivas, às vezes a gente não consegue descalonar ou tratar com azólico, e a gente tem aí convivido com a emergência de Cândida parapsilose com resistência a fluconazol, e ela habitualmente tem concentrações inibitórias mínimas maiores para as equinocandinas. E, obviamente, a gente tem também aí a emergência da Candida auris, que é um patógeno novo que pode ser resistente a todas as classes de antifúngicos disponíveis. Quando a gente olha para a distribuição das espécies, a gente tem que, globalmente, a Candida albicans é a espécie mais comumente isolada nos episódios de candidemia, mas a gente sabe que a glabrata, que é uma das espécies com resistência a fluconazol, corresponde à maioria das cândidas não óbicas, sobretudo nos países desenvolvidos, como na Europa e nos Estados Unidos. Então, aqui são dados europeus do Eucand ICU de 2019. Vejam que eles têm aqui 50% das candidemias puráubicas, mas eles têm 20% de glabrata e 13% de parapsiloses, com uma mortalidade em torno de 42%. Quando a gente olha para a epidemiologia dos Estados Unidos, eles têm 50% de Candida albicans, mas eles têm 25% de glabrata, ou seja, um quarto das candidemias nos Estados Unidos é causada por glabrata. E eles têm aqui cerca de 11% de candidemias causadas por Candida parapsilose. Quando a gente olha para a distribuição das espécies de candidemia comparando países em desenvolvimento com países desenvolvidos, e aqui eu queria chamar a atenção para o Brasil, esse estudo mostra 40% das candidemias causadas por albicans, 25% das candidemias causadas por Candida parapsilose, 10% de glabrata e 5% de cruzei. Então, se a gente somar aqui as espécies com resistência a fluconazol, a gente vai ter cerca de 15%, mas a gente tem um quarto das nossas candidemias causadas por Candida parapsilose. E essa espécie é uma espécie que está muito relacionada a catéter venoso central por conta da parapsilose formar biofilme e grudar na superfície do catéter. E quando a gente olha aqui para a epidemiologia da glabrata, a gente vê que ela tem uma menor incidência nos países em desenvolvimento, mas ela tem uma incidência muito maior, uma prevalência muito maior nos países desenvolvidos, chegando aqui até 25%, 29% das casuísticas por Candida glabrata, muito provavelmente por conta de terapias empíricas ou de profilaxias que é feita com azólicos nesses países. Aqui eu queria mostrar para vocês, são estudos epidemiológicos conduzidos no Brasil. Eu ordenei essa tabela por uma ordem cronológica, a primeira publicação de 2003 e a última de 2025, realizado em hospitais, a maioria hospitais públicos, mas a gente tem dados de hospitais privados. E aqui é para mostrar para vocês que a incidência de candidemia por Candida glabrata vem aumentando no decorrer do tempo. Então, o que a gente tinha de 5% de glabrata, hoje a gente tem, em 2025, cerca de 14% das candidemias causadas por espécies de Candida glabrata. Esse é um estudo que a gente fez no Instituto Central,
analisando o período aqui de 4 anos, de janeiro de 2016 até final de 2020, aqui a gente nota um nítido aumento de candidemia na pandemia de Covid, então dá para ver claramente aqui um aumento da incidência de candidemia na pandemia, mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é que no Instituto Central, e esses dados são mais recentes, a gente tem 20% das nossas candidemias causadas por glabrata. A incidência de cruzeia é em torno de 1%, e a gente tem aqui parapsiloses em torno de 12%, tropicalis 20%, e a albicans, com certeza, é a mais prevalente, mas a gente já tem uma incidência de 20%, uma prevalência de 20% de candidemia causada por espécies de Candida glabrata. Por que a Thais está falando tanto da identificação da espécie, chamando atenção para a prevalência das espécies com resistência a fluconazol? Porque a gente não tem teste de sensibilidade para Cândida habitualmente. Essa daqui é uma revisão sistemática, analisando 7 mil artigos de 2017 a 2023, e esse grupo aqui, coordenado pelo professor Arnaldo Colombo, analisou centros que faziam teste de sensibilidade. Ele também achou a mesma prevalência, a albicans, parapsilose, tropicalis e glabrata, mas vejam que nesses estudos somente 31% das cepas tinham testes de sensibilidade, e desses 31%, 1,5% de resistência à equinocandina e a resistência a fluconazol variando de 0 até 43%. Então, quando a gente pergunta a espécie é sensível ou a espécie é resistente, o problema é que a gente não tem conhecimento dessa resistência, porque a maioria dos laboratórios não fazem o teste de sensibilidade antifúngico por falta de disponibilidade laboratorial e também porque os critérios de breaking points e a metodologia é difícil. E aí é para chamar atenção que, além da identificação do gênero e da espécie, a gente precisa também começar a prestar atenção na resistência. Esse é um artigo publicado recentemente mostrando a emergência de Candida parapsilose resistente a fluconazol no mundo, aonde a gente vê aqui o Brasil já com casos de resistência a fluconazol, mas casos somente que foram publicados. E esse é um estudo mostrando o impacto da resistência do fluconazol nos desfechos em pacientes que tinham candidemia por Candida parapsilose. Esse estudo, apesar dele não ter visto mortalidade maior em quem tinha Candida parapsilose resistente a fluconazol, mas nesse estudo, que é um estudo italiano, ele já encontrou 50% das cepas de Candida parapsilose resistente a fluconazol. Então, é uma outra espécie que a gente já precisa prestar atenção, porque pode ter resistência a fluconazol. E aqui é para vocês verem que isso já tem sido diagnosticado no Brasil. Essa é uma publicação da Bahia, onde a gente vê 57 pacientes com 60 cepas de Candida parapsilose, dessas 60 cepas, 90 resistentes a fluconazol e 85% dessas cepas pertenciam ao mesmo clone. Então, aqui claramente é um surto por um clone de Candida parapsilose resistente a fluconazol. E a gente tem dados publicados também de São Paulo. Aqui, 2 hospitais também analisaram 65 cepas, onde foi feito o teste de sensibilidade, e a gente vê aqui a prevalência de Candida parapsilose resistente a fluconazol na barrinha vermelha e na barrinha cinza, que são 2 centros aqui onde foram identificados a parapsilose também resistente a fluconazol, muito provavelmente também se tratando de um surto de mesma tonalidade. Então, já que a gente falou do diagnóstico e da importância de se ter identificação de gênero, espécie e talvez de teste de sensibilidade, aqui é a fisiopatogenia da candidemia. Então, a gente costuma dividir em aquisição endógena e aquisição exógena. Então, a endógena é o paciente que tem uso prévio de antimicrobiano de amplo espectro, e aí, então, eu consigo diminuir a população bacteriana do trato gastrointestinal desse paciente. E se eu somo esse paciente qualquer condição que deixe o ilho adinâmico ou que ele tenha um jejum prolongado, como nutrição parenteral, cirurgia do trato gastrointestinal
choque e hiperperfusão do trato gastrointestinal, isso vai fazer com que eu tenha uma diminuição da colonização das bactérias prevalentes do trato gastrointestinal e um aumento da colonização por cândida. E essas condições de iliodinâmico vão favorecer a translocação dessas espécies para a corrente sanguínea. Então, essa é a aquisição endógena. E, por outro lado, eu tenho uma aquisição exógena, que é aquele paciente que tem um catéter venoso central, e aí, assim como a fisiopatogenia para infecção de corrente sanguínea para bactéria, o catéter serve como fator de risco intra ou extraluminal para infecção de corrente sanguínea. Somando ao fato que se esse paciente tiver uma nutrição parenteral, que são soluções que têm alto teor de lipídios e glicose, que favorecem o crescimento da cândida, eu posso ter inoculação da cândida direto na corrente sanguínea desse paciente. Então, se a gente prestar atenção, quantos pacientes na UTI a gente vai ter? Tomando antibiótico, com cirurgia do trato gastrointestinal, com catéter venoso central, usando nutrição parenteral. Então, se a gente tem esse cenário, a gente tem que pensar em fungo, que esse paciente já começa a ter fator de risco para infecção da corrente sanguínea por cândida. Então, esses classicamente são os fatores de risco que a gente tem que pensar em infecção fúngica, principalmente o uso prévio de antimicrobianos, cirurgia, nutrição, catéter, extremos de idade, uso de corticoide, hemodiálise, enfim. E esse é o cenário do dia a dia da nossa terapia intensiva. Então, nesses fatores de risco, a gente também tem que pensar em fungo. Esse também é uma outra publicação, principalmente em paciente oncológico, demonstrando aqui os fatores de risco para candidíase invasiva. E se a gente olhar, os fatores de risco se repetem, né? Além do estado imunossupressor da doença de base, doença do trato gastrointestinal, estar na UTI, receber nutrição, presença de catéter, extremo da idade e outros fatores. E aqui, chamando atenção novamente para a Cândida parapsilose, e é relacionada à presença do catéter venoso central. E o paciente de terapia intensiva tem acesso venoso central e o paciente hematológico tem acesso venoso central. Então, se eu tiver esses fatores de risco, eu tenho que pensar em fungo, não tem outro jeito, essa sepse pode ser fúngica. E aí eu queria passar, então, para discutir com vocês um pouquinho das estratégias que a gente tem para o uso de antifúngicos sistêmicos. Então, aqui nesse gráfico está representado o sintoma clínico desse paciente, aqui eu vou representar, então, pela presença de febre, e aqui a chance que ele tem de ter aquisição da doença. Então, se eu tenho um paciente que tem poucos fatores de risco e que não tem nenhum sintoma, a chance dele ter a doença é muito remota e eu poderia utilizar uma estratégia de profilaxia, ou seja, ele não tem doença, ele tem alguns fatores de risco e eu quero prevenir a infecção lá na frente. Quando eu tenho um paciente que vai somando fatores de risco, como catéter, antibiótico, nutrição parenteral, e ele começa a manifestar sintoma, ou seja, é um paciente que tem uma febre ou alguma disfunção orgânica, o risco dessa doença passa a ser possível e a minha estratégia terapêutica vai ser empírica. Se eu tenho um biomarcador que pode me ajudar a fazer o diagnóstico dessa infecção, o risco da doença passa a ser provável e a minha estratégia terapêutica passa a ser preemptiva. Quando eu tenho a hemocultura positiva, eu não tenho dúvida de que esse tratamento vai ser dirigido, específico, e a doença está confirmada quando eu encontro a cândida na corrente sanguínea. Eu queria discutir com vocês duas estratégias, a profilaxia e a pré-emptiva. Então, por que eu vou discutir a profilaxia? Qual que é o racional para fazer a profilaxia para a cândida no paciente de unidade de terapia intensiva? Como eu comentei, eu tenho uma infecção que tem uma alta mortalidade, que eu precisaria ter um diagnóstico precoce, iniciar a terapia antifúngica precocemente, controlar o foco e otimizar os medicamentos. Então, se eu faço isso, com certeza eu aumento a sobrevida do meu paciente. Porém, o que a gente tem para profilaxia, que são os scores, que eu vou comentar, e o biomarcador, que é a beta-D-glucana, eles têm altos valores preditivos negativos e, principalmente, a beta-D-glucana tem um cutoff duvidoso e a limitação do uso por conta da disponibilidade e do preço. Então, o racional seria eu fazer profilaxia
não tendo score, não tendo beta-D-glucana, para tentar prevenir a infecção fúngica lá na frente. E o guideline da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas recomenda o uso de fluconazol em pacientes de alto risco no cenário de terapia intensiva, porém essa recomendação é muito fraca com um baixo nível de evidência. Então, eu queria discutir um pouquinho a estratégia profilática, porque a profilaxia faz com que a gente tenha um risco de emergência de espécies não óbicas, principalmente a Cândida glabrata, que é uma espécie que, como vocês viram nos estudos brasileiros, já vem crescendo em termos de importância. Então, essa aqui é uma meta-análise que foi feita em pacientes de terapia intensiva, analisando estratégias terapêuticas para candidíase. Ele fez um compilado aqui grande, de 80 até maio de 2017, colocando várias palavras-chave, incluindo aqui as estratégias profiláticas, empíricas e pré-emptivas, e ele dividiu os estudos em 4 grupos. Um grupo que usou o antifúngico como um anti-inflamatório, que eu não consigo entender a lógica de um antifúngico ser usado como anti-inflamatório, mas ele usou aqui o grupo 2, que seria pacientes que não tinham fator de risco, que a estratégia foi profilática. Os pacientes do grupo 3, que tinham fator de risco, mas não tinham sinais de infecção, que a estratégia foi pré-emptiva, e o grupo 4, que era paciente que tinha fator de risco, tinha sinal de infecção, que era a estratégia empírica. E ele acabou juntando aqui 17 estudos e analisou mortalidade e analisou a incidência de infecção fúngica invasiva comprovada. Então, aqui é para mostrar para vocês esses 17 estudos, talvez aí o slide tenha ficado pequeno, mas eu queria chamar a atenção que a maioria dos estudos de tratamento é feito com fluconazol, comparado com placebo, mas eu tenho aqui alguns estudos onde já foram utilizadas as equinocandinas como estratégias terapêuticas. Então, eu tenho aqui estudo com caspofungina, tenho estudo com micafungina, 2 estudos com micafungina. E aqui, se a estratégia foi profilática, preventiva, empírica ou o anti-inflamatório. Quando eles analisaram mortalidade, quando a gente olha para a estratégia preventiva, ela não teve diferença estatística na mortalidade. E quando eu olho para a estratégia profilática, ela também não teve diferença estatística significante em termos de mortalidade. Quando eu olho para infecção fúngica confirmada após a estratégia, aqui a gente tem uma diferença estatística favorecendo o tratamento na terapia preventiva e também tenho uma diferença estatística significativa na estratégia utilizada como profilaxia, como também a terapia empírica também demonstrou um benefício em termos de não ter a infecção fúngica invasiva diagnosticada lá na frente. Então, a conclusão dessa meta-análise e a mortalidade. E aí, de novo, para a gente utilizar essas estratégias, sobretudo de profilaxia, a gente tem que pesar muito o benefício versus os riscos, principalmente aí por conta da emergência das espécies resistentes e a toxicidade dos medicamentos antifúngicos. E os biomarcadores? Qual que é o papel, então, aqui dos biomarcadores? Esse é um trabalho que a gente fez no Hospital do Servidor Público Estadual, juntamente com outros 3 centros, que a gente selecionava pacientes em unidade de terapia intensiva e que tinham que ter esses critérios de inclusão. Uso de antibiótico por mais de 2 dias e a presença do catéter venoso central, esses eram os critérios que eram obrigatórios, e ele tinha que ter mais 2 critérios desses daqui, ou diálise, ou nutrição, cirurgia, pancreatite, corticoide, imunossupressão, e tinha também que ter sintomas que a gente avaliava por febre, hipotensão, acidose, leucocitose ou PCR aumentado. Se ele tivesse esses critérios, a gente coletava hemocultura, a beta-D-glucana por 3 dias seriados e iniciava com a nidolafungina. Qual foi o resultado desse trabalho? Esses 4 centros conseguiram fazer a triagem de cerca aqui de 2.150 pacientes e 85 entraram nesses critérios. Esses 85 que foram coletados a beta-D-glucana e a hemocultura, 21 tiveram beta-D e hemoculturas negativas, 57 tiveram pelo menos uma beta-D-glucana positiva e 7 tiveram candidemia confirmada. E quando a gente vai olhar aqui, quem não preenchia o critério, que foi cerca de 2.000 pacientes, a incidência de candidemia foi de 0,5% nesse grupo
e a incidência de candidemia em quem tinha critério foi de 8,2%. Então, aqui a gente já vê um risco relativo do doente ter candidemia baseado somente no fator de risco. E aqui a gente analisou, então, as cortes. Quem tinha beta-glucana seguia com antifúngico, quem tinha beta-glucana negativo suspendia o antifúngico. E quando a gente analisou os desfechos, não teve nenhuma diferença na mortalidade, a única diferença aqui foi na duração da terapia antifúngica, lógico, porque quem tinha o biomarcador negativo, o antifúngico era suspenso. Então, a conclusão desse trabalho é que a beta-glucana tem um alto valor preditivo negativo, ela é útil para descontinuar o antifúngico que você iniciou, porém, esse estudo tem limitações. O N foi muito pequeno, né, na corte de beta-glucana, e ela foi coletada por 3 dias, e ela custa cerca de 1.400 uma dosagem de beta-glucana. Então, teria um alto custo se a gente utilizasse essa estratégia. Mas eu queria só chamar a atenção de vocês que será que eu preciso da beta-glucana? Eu não posso trabalhar com o fator de risco somente, porque vejam que aqui a triagem era baseada no fator de risco, e eu tive 0,5% de candidemia em quem tinha fator de risco. Então, será que a gente não pode trabalhar com fator de risco? Eu preciso necessariamente do biomarcador? Então, de novo, pense em fungo em quem tem fator de risco, porque esse é o cenário que você tem que pensar. Tá? Aqui é uma outra tabela comparando outros biomarcadores, como o PCR para cândida no sangue e a beta-glucana, mas, de novo, eu queria chamar a atenção que todos os biomarcadores têm altos valores preditivos negativos. Então, eles servem para talvez você descontinuar o antifúngico que você deu, mas talvez você não precisa, você pode trabalhar com fator de risco. E o papel dos scores. Aproveitar aí que a gente tem um público de intensivista, né? E o Luciano também é intensivista. Os intensivistas gostam muito de trabalhar com score. A gente chega para passar visita na UTI, o intensivista fala assim, ele tem um Candida score muito alto. Então, o que são esses scores? Aqui a gente tem 3 scores dos mais conhecidos, né? O do Piteu, do Leon e do Ostrowski-Zeigner. Aqui é a diferença, né, do número de pacientes alocados nesses scores, mas principalmente aqui o que eu queria de novo chamar a atenção é valor preditivo negativo dos scores são altos e as especificidades e as sensibilidades não são tão altos assim. O do PT, ele usa colonização, e isso é inviável da gente ficar buscando colonização por cândida em cenário de terapia intensiva. Porém, tanto do Leon quanto do Strosk-Zeigner, ele se baseia em fator de risco. Ele vai dando ponto para quem tem fator de risco para ter candidemia. Então, ele dá um ponto para nutrição, um ponto para cirurgia, um ponto para quem usou antibiótico, um ponto para quem tem pancreatite, e baseado na pontuação, o paciente tem fator de risco para ter candidemia. Aqui é a comparação desses scores. O Candida Score, né, do Leon, do Ostrowski-Zeigner e o do Pittet, que é baseado em colonização. Então, de novo, valor preditivo negativo 97, 98, 100%. E o que eu tenho no score? Fator de risco, gente. Então, de novo, a gente precisa basear em fator de risco para pensar em sepse fúngica. E esse é um trabalho muito interessante que comparou o biomarcador, que é a beta-glucana, com o Candida score maior que 3, com o score de colonização do PT maior que meio. Vejam que aqui a gente tem diferenças de sensibilidade e especificidade, mas o valor preditivo negativo, novamente, altíssimo. Então, apesar da beta-glucana ter melhor especificidade e sensibilidade, ela tem custos. E se a gente for olhar aqui o Candida Score que pontua maior que 3, a sepse grave já conta 2 pontos. Então, novamente, será que eu preciso de um score clínico? Eu preciso, mas não do score, porque ele é baseado em fator de risco. E aí não é uma terapia preemptiva, é uma terapia empírica, porque se o doente tem sintoma clínico, a minha terapia vai ser empírica, a minha terapia não vai ser preemptiva. E aí a gente não tem dúvida de que a terapia empírica em paciente que tem fator de risco deve ser iniciada. Então, novamente, esse fungo em quem tem fator de risco.
E aí, para finalizar, eu queria comentar um pouquinho a respeito do tratamento da candidemia. A gente tem 3 guidelines publicados, o europeu, o americano e o brasileiro. Essa aqui é uma tabelinha tentando comparar o que diz cada guideline. Eles são muito parecidos com relação ao manejo. Eu queria discutir com vocês a terapia inicial, que todos preconizam a equinocandina, e eu queria discutir com vocês o descalonamento para fluconazol. Depois, na discussão, se vocês quiserem discutir os outros tópicos, fiquem à vontade, mas senão a aula ia ficar muito grande. Então, a terapia inicial é consenso entre os guidelines que ela deve ser iniciada com as equinocandinas. Por quê? Porque são agentes fungicidas, porque tem um perfil de resistência muito bom e porque também tem um perfil de biossegurança muito bom, porque o alvo, que é a beta-3-glucana, é um componente da parede celular do fungo, e só quem tem a beta-glucana é o fungo. Então, isso faz com que elas tenham pouquíssimos efeitos colaterais. E a gente deve começar com a equinocandina quando a gente recebe do laboratório a informação de que tem leveduras em crescimento naquela hemocultura, e aí eu acho que ninguém tem dúvida, porque a gente não sabe a espécie, então eu tenho que começar com a equinocandina, mas às vezes a gente se depara recebi uma hemocultura, está com Candida albicans e o paciente não está tomando. Eu posso começar com fluconazol? Então, aqui, mesmo que você tenha a identificação da espécie e você vai iniciar o antifúngico, a recomendação é sempre começar com a equinocandina. Por quê? Da onde que vem isso? Quando as equinocandinas foram comparadas entre elas para aprovação de droga, antes de 2000 a gente tinha os estudos comparando o Anfu-B com o fluconazol. E mesmo assim a gente não tinha diferença de mortalidade, a gente tinha diferença de toxicidade na deoxicolato. Quando as equinocandinas foram comparadas entre elas ou com anfotericina B ou com fluconazol, a gente também não teve diferença na mortalidade, ou seja, elas foram não inferiores. Porém, a gente tem diferença na toxicidade renal em quem tomou anfotericina B, e o único estudo que comparou uma equinocandina com fluconazol mostrou uma maior taxa de sucesso clínico no grupo da equinocandina e uma maior taxa de persistência da candidemia no grupo que tomou fluconazol, com uma diferença estatística significante. Ok, mas elas não mudaram a mortalidade, não mudaram a mortalidade. Porém, quando todos esses estudos foram juntados numa revisão sistemática quantitativa, e as equinocandinas foram comparadas com comparadores, a equinocandina morreu menos. Então, por isso que a recomendação de todos os guidelines com nível de evidência A1 é que a terapia inicial dos casos de candidemia seja feita com equinocandina. Tá? A gente tem 4 equinocandinas disponíveis no mercado brasileiro, a nidulacas fumica e a resafungina. Elas não têm diferença em segurança ou eficácia, a diferença basicamente é com relação à dose de ataque e à dose de manutenção. Recentemente, a gente teve aí a aprovação da resafungina para o tratamento de candidemia e candidíase. Então, a resafungina foi comparada em 2 estudos com a caspofungina, então foi uma comparação de 2 equinocandinas, no estudo STRIVE e no estudo RESTORE, e depois elas foram comparadas, esses 2 estudos randomizados, numa única publicação. E o que a gente tem? Mortalidade por todas as causas e cura global no 14º dia, semelhante em ambos os grupos. Efeitos adversos graves relacionados ao medicamento também muito baixo. Os dados micológicos e clínicos combinados nos 2 estudos corroboram a resafungina como um tratamento eficaz para candidemia, independente da espécie. Porém, esses estudos tinham uma amostragem pequena para certas espécies de cândida e, sobretudo, em pacientes de terapia intensiva, óbvio, porque a gente tende a colocar em ensaios clínicos pacientes menos graves. Mas o que eu queria chamar a atenção é que quando se analisou o tempo médio para a hemocultura negativa, o grupo da resafungina teve um tempo aí de 18 horas para negativação da hemocultura, enquanto o grupo da caspofungina, um tempo médio de negativação de 38 horas, com uma diferença estatística significativa. Então, ela erradicou microbiologicamente mais rápido a resafungina quando comparada com a caspa. Tá? E até quando a gente vai manter esse tratamento?
Então, os guidelines recomendam que a gente tem que documentar a erradicação microbiológica. Então, assim como bacteremia por Staphylo aureus, a gente precisa documentar que o paciente negativou a hemocultura, porque isso significa que ele não tem foco mantenedor à distância. E se ele tiver cultura negativa, significa não tem foco, não tem disseminação à distância, e eu devo manter o tratamento 14 dias após a primeira hemocultura negativa e agora o guideline da ICHAN após a última positiva. Essa é uma recomendação forte porque foi a experiência extrapolada dos estudos clínicos da aprovação das equinocandinas. É claro, podia ter sido feito com 10 dias, com 7 dias, mas 14 dias é o tempo médio que a gente trata uma infecção de corrente sanguínea considerada grave com uma mortalidade tão alta. O segundo tópico do tratamento é discutir o step down para azólico. Então, será que eu comecei lá com a equinocandina, eu posso fazer esse descalonamento para azólico via oral ou endovenoso? O fluconazol é uma droga que tem baixíssimo custo, que tem eficácia comprovada e que tem segurança, mas eu preciso ter critérios para fazer esse escalonamento. Então, primeiro, eu preciso ter uma espécie suscetível, não pode ser glabrata, não pode ser cruzeiro. O paciente tem que ter uma boa resposta clínica, ou seja, tem que ter respondido clinicamente, estar afebril, e eu tenho que ter hemocultura negativa para saber que meu tratamento está no caminho certo. E aí vocês vão perguntar, é seguro fazer esse escalonamento para fluconazol? Sim, a gente tem diversos estudos demonstrando que essa estratégia step down para fluconazol não diminui mortalidade. E aqui é o mesmo estudo que a gente fez lá no Instituto Central, aonde quando a gente analisou quem tinha escalonado para fluconazol, não teve diferença na sobrevida, pelo contrário, né? Teve aqui até um odds ratio menor que 1, não significa que foi protetor, mas sim significa que não morreu mais quem fez esse escalonamento para fluconazol. E, por fim, eu queria falar um pouquinho, não podia deixar de falar para vocês da Candida auris, já que a gente está falando de sepse fúngica, porque a gente tem vivido aí a emergência dessa nova espécie, que é uma ameaça à saúde pública, por estar associada a alta mortalidade, por ser resistente às várias classes terapêuticas e por levar a ocorrência em surtos em serviços de saúde. E qual que é a diferença dessa espécie para outras espécies? Primeiro, além do alto nível de resistência, por conta da transmissibilidade. Então, a auris é uma espécie que persiste no ambiente e a gente tem dificuldade de erradicação. Então, a gente sabe que o ambiente é o principal reservatório da Candida auris, e isso pode disseminar através de superfícies, equipamentos, mãos contaminadas, do contato com um paciente colonizado para outro paciente, e por isso que ela vem se disseminando em surtos com a ocorrência de múltiplos casos quando ela é introduzida dentro do ambiente hospitalar, apesar da gente saber que ela vem da comunidade. Então, aqui são dados brasileiros, a gente teve a primeira identificação de auris no Brasil em 2020, em Salvador, depois em Recife, em 2021, um caso em Campinas, em 2022, no Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E agora, em 2025, a gente tem o primeiro caso de Candida auris no Hospital da Capital, que é lá no servidor onde eu trabalho. A gente está em investigação desse surto. A gente tem 17 casos, sendo um caso de infecção, que foi o caso Index, e 17 colonizações que a gente está buscando para erradicar esse surto. E por que a gente deve se preocupar com a auris? De novo, resistente a múltiplas drogas, então não vou ter opção terapêutica, é difícil de identificar, então pode ser identificada erroneamente pelo laboratório, então precisaria de tecnologias específicas como o Maltitov para identificar uma Candida auris, e principalmente aqui porque ela é transmitida entre pacientes, causando surtos, colonizando pele, persistindo no ambiente e tornando o controle muito difícil. A nossa sorte, a nossa Candida auris é sensível a todos os antifúngicos, a gente já tem aqui o antibiograma da Candida auris, sensível a todos os antifúngicos, pertencente aí ao clade 4, que é o mesmo clade que foi isolado em Recife, tá? Essa aqui, então, é o resumo de como que a gente faz o tratamento de candidemia, né, com relação aos antifúngicos, tempo de tratamento e outros manejos que a gente pode discutir, que é o rastreamento da candidíase ocular e da endocardite.
Então, como conclusão, a sepse pode ser fúngica? Sim. É frequente? Sim, principalmente em pacientes de terapia intensiva com fatores de risco. Então, a gente precisa pensar na sepse fúngica nesses pacientes e o que que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar que pode ser cândida, a gente tem que tratar empírico ou dirigido para diminuir a mortalidade dessa infecção, a gente tem que conhecer a nossa epidemiologia local, principalmente com relação à distribuição de espécies, e a gente tem que cuidar bem do catéter desse paciente para não ter uma infecção que poderia ter sido prevenida. Tá bom? Muito obrigada. Muito bom, brilhante. Até vou copiar aqui o que o Murilo, que está nos assistindo, falou, a sua apresentação, Thaís, assim como do Luciano. E nós temos aqui, claro, diversos comentários, perguntas e dúvidas. Vou começar pela primeira, até porque a gente começa, e daí os primeiros que falaram, a gente deixa para o final por conta, acabam sem perguntar. O Murilo fez um comentário, acho que particularmente até para você, Luciano, mas claro, se você também quiser falar, que ele acha particularmente, ele deve ser intensivista, não sei, desafiador, e vê a necessidade de criar mecanismos de screening de sepsia ou suspeita de sepsia em ambiente de terapia intensiva, principalmente porque o perfil dos pacientes com múltiplas disfunções orgânicas, que é o motivo de estar na UTI, e os mimetizadores da sepsis. Se vocês julgam o uso da curva SOFA como ferramenta pertinente neste contexto, e ele coloca que, a partir da variação do SOFA maior que 1 pelo ILAS ou maior que 2 pelo SSC, e na impossibilidade de afastar com segurança a possibilidade de sepse fúngica, se o tratamento empírico deveria ser iniciado. Acho que eu posso começar comentando sobre a questão do diagnóstico e depois a Thaís comenta sobre a questão da sepse fúngica, né? É, é o- Realmente, o diagnóstico de sepse no paciente de UTI é um desafio relevante, assim. Os estudos são muito mais focados em pacientes em sala de emergência, unidade de internação, do que em pacientes em terapia intensiva. Então, eu até revisei essa literatura recentemente, tem muito pouco ou quase nada do diagnóstico de sepsis em UTI, mas o que a gente acaba fazendo na prática é identificando uma nova disfunção orgânica ou piora da disfunção orgânica prévia. Mesmo o cutoff que identificaria uma nova sepse no paciente de UTI, uma variação de quantos pontos no SOFA, não é muito claro, né, da literatura. Então, o que a gente acaba fazendo é uma abordagem que é fundamentalmente baseada em opinião de especialista, onde você junta novos quadros, novos sinais de infecção, do tipo principalmente alteração da temperatura, principalmente febre, né, hipertermia, com uma disfunção orgânica nova ou uma piora da disfunção orgânica pré-existente. Qual é o cutoff do SOFA para isso? Não sabemos. Habitualmente usamos de fato o SOFA para identificar. Agora vai ter um SOFA 2 nas próximas semanas aí, né? Usamos o SOFA para identificar essa variação da disfunção orgânica, mas qual é o critério, assim, não sabemos. Não sabemos e é baseado eu diria que assim, você tem que considerar a sua epidemiologia local, digamos. Se você é um UTI com altas taxas de infecção relacionada à assistência à saúde, seja mais precoce, mais proativo nessa identificação, né? Então, variações do sofá associadas com uma clara deterioração clínica do paciente já te orientam a administrar antibiótico, claro que pesquisando outras causas. Porque o paciente que está na UTI, ele pode ter, claro, nova sepsis, mas ele pode ficar hipotenso porque ele está sangrando, sangrou a úlcera, sei lá, né? Infartou. Então, procure outras causas quando não ficar muito clara a identificação da sepsis. Pode ser que a inteligência artificial nos ajude nisso? Pode ser, mas por enquanto nós estamos muito longe, tanto para score de deterioração clínica, baseado em modelos de large language, como também para qualquer outro formato, tá? Então, por enquanto, vai ter que ser na suspeição clínica mesmo, associada com piora da disfunção. Tem
um comentário aqui, aproveitando isso, e até porque a Thais citou só para a calcitonina, e alguém pergunta aqui de biomarcadores, até para a sepse bacteriana mesmo, algum comentário? Então, os biomarcadores. A procalcitonina sofre do mesmo problema da beta-glucana. Ela tem um bom valor preditivo negativo, né? Então, ela é muito mais para excluir do que efetivamente para confirmar. E também para, se você olhar o próprio guideline da Surviving Sepsis Campaign, ela é muito mais para nos ajudar a encurtar o tempo da terapia antimicrobiana do que para definir se um daquele doente que eu estou olhando para ele lá, se eu devo dar ou não antibiótico. Então, na prática, a gente ainda não tem esse marcador de sepse, né, de forma muito clara. Eu acho que assim, se você tem uma alta probabilidade de pré-teste mais uma procalcitonina elevada, acho que isso te ajuda de alguma forma, mas ela tem sido muito mais usada para o contrário, né? Para um paciente que já está e melhorou clinicamente no quinto dia, por exemplo, posso suspender o antimicrobiano? Estou na dúvida. Colho uma procalcitonina, ela caiu mais do que 50, 80% em relação à procalcitonina da base. Beleza, estou tranquilo para suspender o antimicrobiano, tá? O Se isso Luciano, aí. não, Oi, pode desculpa. falar, pode Não, é falar. assim, se isso aí eu precisaria de fato da procalcitonina, ou bastava suspender o antimicrobiano mesmo, porque a gente tem tendido a dar antimicrobiano por um tempo mais curto, independente do biomarcador ou não, realmente é muito difícil de falar. A minha opinião pessoal é que o biomarcador é muito mais, na sepsis especificamente, bacteriana, ele é muito mais uma ferramenta para reduzir a angústia da suspensão do antimicrobiano precoce do que, ou com um tempo curto, do que qualquer outra coisa. Não, eu só queria lembrar que para você suspender, você precisa ter a Procal basal, né? Porque às vezes as Isso, pessoas colhem a Procal na vigência do antimicrobiano, vem baixa, e aí você quer tirar o antimicrobiano, só que você não sabe o que você está tratando. Então, muito cuidado, porque você precisa ter a basal para você poder exato, suspender o antimicrobiano. Colher na vigência do antimicrobiano não vai ter muita lógica aí. Você teria que coletar antes do início do antimicrobiano para saber se você pode suspeitar de uma infecção bacteriana ou não. Eu acho que o melhor uso da Procal é em emergência para você diferenciar pneumonia viral de pneumonia bacteriana, que ela te ajuda. Mas na sepsia eu acho mais complicado, até porque ninguém vai deixar de dar um antibiótico em quem tem disfunção, né, Luciano? Então, não é só o biomarcador que vai nos ajudar. O Thais, aproveitando, o Lucas pergunta, professora Thais, quando utilizamos o biomarcador para o tratamento preemptivo das candidemias, por quanto tempo devemos tratar? Então, se ele vem com biomarcador positivo, os guidelines recomendam você tratar 7 dias, se ele não tiver hemocultura positiva. É claro que se tiver hemocultura positiva, ele tem um diagnóstico confirmado, você vai tratar aí de acordo 14 dias após a primeira negativa. Então, aí só com a beta-glucana, 7 dias do antifúngico, e claro, o paciente tem que ter melhorado aí das suas condições clínicas. E daí a hemodiálise, a Marina Jabur comenta, ela está incluída como fator de risco para pensar em fungo, né, como sepse fúngica. Tá. Por dois motivos, pelo catéter, porque tem, o catéter venoso central é um fator de risco, e pela própria hemodiálise. Então, ela entra no fator de risco, sim. E a Juliana Ribon pede se você podia comentar alguma coisa sobre profilaxia fúngica na UTI neonatal, principalmente em pacientes prematuros com peso abaixo de 1.000 gramas. Aí é um outro cenário, tá? Tanto que eu nem comentei, porque essa é uma estratégia de profilaxia que é bem-vinda, só que ela é baseada na colonização. Então, se você tem bebê de baixo peso, o ideal é que você pesquise a colonização nesses recém-nascidos, e se o bebê tiver colonização por cândida, você começa com a profilaxia com antifúngico, o fluconazol é o mais utilizado aí, e isso tem demonstrado você reduzir a incidência de infecção fúngica e também reduzir a mortalidade desses bebês. Mas é num cenário muito específico de prematuro baixo peso. Então, essa profilaxia é bem-vinda. Eu quis comentar na UTI adultos cirúrgico, principalmente, porque às vezes a gente vê um intensivista querendo fazer profilaxia. Mas no bebê é bem-vindo. E a Flávia, ela ainda ficou na dúvida em relação ao critério de suspensão do antifúngico no tratamento de candidemia,
Se ainda indicamos ecocardio, fundo de olho, troca de catéter, mas normalmente isso a gente, dos dispositivos, a gente faz isso até logo no início, assim, né? Então, assim, olha, 14 dias após a primeira negativa é a recomendação dos guidelines, porque nos estudos das equinocandinas, o investigador era cego, então ele não sabia se estava tomando equinocandina ou o comparador, e ele só podia suspender o antifúngico, que ele não sabia qual era, 14 dias após a primeira negativa. Isso deu certo na prática, nos estudos randomizados controlados e foi extrapolado para a prática clínica. Agora, o guideline da ICHAN recomendou 14 dias depois da primeira positiva. Eu não sei no que eles basearam para fazer essa recomendação, até porque não tem referência. Eu continuo fazendo 14 dias após a primeira negativa, mas lembra que você tem que colher a cultura. Se você não coletar a cultura, você não vai saber se ele erradicou, né? Agora, se ele tem candidíase disseminada aguda, que é endoftalmite, endocardite, foco abdominal ou lesão cutânea, o tratamento vai ser 4 a 6 semanas. Então, a gente tem que investigar? A gente tem, porque a cândida é igual ao Staphylococcus aureus, dissemina à distância e eu posso ter focos metastáticos. Isso, o que que muda? Muda o tempo de tratamento. Então, o fundo de olho é bem-vindo, porque 16% das candidemias evoluem com comprometimento ocular. O doente da UTI não vai referir para você diminuição da acuidade visual. Se você não faz esse diagnóstico e ele sobrevive, ele vai ter sequelas oculares lá na frente. Então, a gente recomenda o fundo de olho no 7º dia da candidemia incidente para você aumentar a rentabilidade de achar lesão. Achou lesão, 4 a 6 semanas de tratamento. Já o ecocardiograma é só se o paciente tem fator de risco para endocardite, que é quem tem válvula prostética, quem tem disfunção valvar, quem tem sopro, ou quem não negativou a hemocultura e você está tratando eficaz. Aí você tem que investigar. Na prática, a gente faz ecocardiograma para todo mundo, mas você pode ponderar um pouquinho mais o uso, o pedido do ecocardiograma, e se ele não negativou, você vai ter que fazer. Se ele negativou, mas tem fator de risco, você vai ter que fazer também. E aí é 4 a 6 semanas de tempo de tratamento. E a Ana Karen gostaria que você comentasse sobre tratamento de infecção intraabdominal por cândida. Qual a terapia inicial? É porque tem guideline que recomenda equinocandina como terapia para candidíase abdominal, né? Talvez por conta de uma maior penetração, tá? Porém, alguns estudos mostram que equinocandina ou fluconazol, o que melhorou a candidíase abdominal, remoção cirúrgica. Então, o mais importante é você drenar a coleção desse paciente, mas pode ter sucesso com azólico também, a não ser que seja uma espécie flucoé. O Júlio Correal, o Luciano, pergunta se você tem alguma experiência com prozepina. Não, prozepicina. Procepcina, Nossa, procepcina. não sabia nem falar. Não, Isso. não tenho experiência. Eu sei que ela está sendo investigada, mas eu acho que ainda falta um embasamento maior. Eu não tenho experiência, não. Não sei se alguém no Brasil tem mensurado a procepcina ainda. Os estudos são encorajadores, eu diria, mas ainda sem dados brasileiros. A Josiane, Thaís, para você novamente, parabenizo as palestras. E, Thaís, o que você pode dizer sobre a galacto positiva em hemocultura em paciente que tem BAL também positivo para galacto? A galacto é o biomarcador para aspergilose, né? Não para cândida. Então, se tiver BAL positivo e galactomanana sérica, muito provavelmente é aspergilose, mas aí vamos olhar para o paciente, porque a aspergilose é o cenário de paciente imunodeprimido neutropênico, né? Ou doente hematológico. Eventualmente, quem faz uso de corticoide de longa duração, e às vezes a gente vê uma aspergilose em cenário de terapia intensiva, mas muito associado ao uso de corticoide, mas é quadro pulmonar, né? Não é uma sepse. Então, aí a galacto é o marcador para aspergilose. O marcador para a cândida seria beta-glucano. E o Adriano comentou agora, mas acho que você acabou de falar até, sobre o tratamento de candidemia secundária candidíase intraabdominal no paciente crítico com controle de foco difícil,
a questão da penetração da equinocandina versus azólico. Não sei se ele não se convenceu. É, a equinocantina tem maior penetração, Adriano, mas você consegue tratar com fluconazol desde que você tire o foco, tá? Mas realmente existe uma penetração maior da equinocantina em líquido peritoneal. É que ele está falando, quer dizer, se o controle do foco é difícil, sei lá, talvez a equinocandina, então, né, Thaís? É Sim, isso. sim, talvez equinocantina. Uhum. A gente não. Tem uma pergunta aqui que eu vou achar, não sei se você lembra de ter visto, sobre áureos, como se faz a. A gente já tem uma aula gravada ali, né, das terças com a SPI sobre áureos, mas de qualquer forma a gente tem um tempinho ainda, como que faria a triagem depois de quando você tem um surto, ou né, tem um caso dos contatos, dos colonizados. Então, a gente considera Peraí. contactante da Candida auris quem está na mesma unidade do caso Index. Então, por exemplo, a gente achou a Candida auris na UTI do servidor. Então, toda a UTI foi rastreada através de culturas de vigilância. E a nota técnica da Anvisa pede para que você faça essa cultura de vigilância semanal em todos os pacientes da unidade onde você tem o caso, tá? A gente acabou depois ampliando para outras unidades, porque quando a gente descobriu mais casos colonizados, esses pacientes colonizados tinham estado em outras unidades de internação antes de chegar na terapia intensiva, tá? Mas a recomendação é a cultura de vigilância semanal em quem está na mesma unidade de internação do caso Index. E a cultura de vigilância é suave de narina, suave axilar, suave inguinal, em meio específico, e essa identificação precisa ser feita por uma auditófia. Quem faz normalmente é o LACEN. Então, para a gente, quem está fazendo é o Adolfo Lutz. A Maria Fernanda, Luciano, coloca aqui o antimicrobiano recomendado num quadro, num diagnóstico de sepsis, se você Bom, assim, recomenda. eu acho que não dá para dizer qual o antimicrobiano específico para o diagnóstico de sepse, né? Ele é muito variável dependendo fundamentalmente de três coisas, três aspectos. O primeiro aspecto é o foco da infecção, porque define qual é o perfil mais ou menos de patógeno que você esperaria para a bactéria, né, para aquele tipo de foco. Então, se é pulmão, para uma infecção comunitária, você esperaria Strepto, hemófilos, esse tipo de desenho. Então, você sabe como tratar a partir do foco. O segundo ponto, eu já adiantei um pouquinho que se é uma infecção comunitária ou relacionada à assistência à saúde, porque se é uma pneumonia comunitária gram positivo, relacionado à assistência à saúde mais frequente gram negativo. Então, isso também te orienta do ponto de vista de antibiótico terapia. E o terceiro ponto é o perfil do paciente. Se é um paciente muito idoso, muito jovem, com imunossupressão, doença pulmonar obstrutiva crônica, porque te orienta do ponto de vista de ampliar um pouco mais o espectro da terapia antimicrobiana. Então, não existe um antibiótico específico, né? O antibiótico é dependente desses três aspectos. E talvez chegue um dia que o antibiótico seja guiado por um desenho do que a gente chama de medicina de precisão, né? Muito mais detalhado para uma pneumonia com hemófilos com XYZ e para isso ele vai receber o antibiótico para aquele desenho de paciente. Mais ou menos como as doenças oncológicas são hoje em dia, né? Então você tem um tumor, câncer de mama tipo específico que vai receber um MAB, um anticorpo monoclonal para aquele tipo de tumor. Então a gente espera que no futuro o tratamento seja assim, mas acho que vai demorar. A Josiane, ela ainda queria comentar ainda da aspergilose, que ela, né, a galacto é para aspergilose, ok? Mas o fato de estar positivo no sangue muda o tempo de tratamento, acho que era esse, em relação Ah, a... Josiane, ok, entendi. Eu acho que não muda o tempo de tratamento para candidemia, não. Só que se você tiver diante de duas infecções fúngicas, eu acho que é difícil, né? Talvez essa galacto aí seja um falso positivo. Porque Mas hemocultura talvez a galacto... positiva para cândida, a gente vai tratar. É que a galacto não cruza com cândida, ela cruza com outros fungos, né?
Mas eu acho que você deve ter aí um problema aí com o teste, mas eu não mudaria o tempo de tratamento para Eu acho candidemia, que ela está não. Só falando que se lembra que você se você estiver tiver. dando quinocandina, é droga de segunda linha para tratamento de aspergilose, né? Talvez uma aspergilose pulmonar com galactose sanguínea positiva, talvez seja isso. Não, ok. Aí você tem que tratar 4 a 6 semanas. Uma aspergilose pulmonar com galacto positiva. Galacto é um biomarcador, né? Vai ser uma aspergilose aí possível, né? Provável. Então, é 4 a 6 semanas de tratamento. A Daniela, acho que ela me viu aqui, viu, Thaís? E está querendo falar, profilaxia para transplantado de fígado é um cenário à parte, correto? Correto. Aí a Raquel pode responder melhor que eu, porque ela trabalha com imunodeprimidos. Mas a profilaxia que eu comentei é para paciente de terapia intensiva imunocompetente, entre aspas. Os imunodeprimidos transplantados seguem outras regras. Para fígado, a profilaxia antifúngica entra, Raquel me corrija se eu estiver errado, se for um retransplante, se o paciente tiver necessidade de hemodiálise no pós-operatório ou se a causa do transplante for uma hepatite fulminante. É isso mesmo. Uhum. São essas as indicações. Né? Você já tem isso no pré-transplante ou no pós-imediato, você não precisa dos outros fatores de risco, aí eles já são suficientes. Né? Ô, Raquel, acho que tem 3 perguntas no QIA, que não está no chat. Vixe, tá vendo? Eu não estava nem indo lá. Certificado, você sabe, Thaís? Certificado a gente não dá, tá? Se você precisar, por favor, manda um e-mail para a SPI que a gente pode fazer, mas habitualmente não, porque o número de espectadores aí é muito grande. Grande, né? É. A Maria Kassab, a micafungina é uma boa opção para pacientes com endoftalmite ou devo trocar para fluconazol por uma melhor penetração? Boa pergunta. Os azólicos, o fluconazol especificamente, é o que tem maior penetração em humor vítreo, tá? Então, se você tem uma endoftalmite por uma espécie fluco S, o ideal é que você troque para fluconazol. Se você tem uma candidemia por cruzeiro ou por labrata, que não vai responder com fluconazol, aí você precisa perguntar para o oftalmo se o comprometimento ocular é corioretinite ou endoftalmite. Se for endoftalmite, talvez seja benéfico fazer injeção intravítrea com anfotericina B. Agora, se for corioretinite, pode seguir com a equinocandina porque ela consegue. O problema é endoftalmite, que aí a equinocandina não vai ter penetração e aí você vai ter que talvez pedir para o oftalmo fazer uma vitrectomia. E aí, tanto faz mica, reza, anídula, casto, qualquer equinocandina você pode seguir. Aí, se for corioretinite, se for endoftalmite, você vai ter problema. A terceira aqui no CRIA quando a equipe de vascular não quer tirar o foco. Poderíamos fazer o Fairlock Therapy? Quanto tem de evidência? Nossa, candidemia tem uma mortalidade de 40% na terapia intensiva de 70%. Então, tire o catéter, porque tirar o catéter aumenta a sobrevida. Todos os trabalhos falam isso. Catéter de curta permanência, tire o catéter. Se você está falando catéter de longa permanência que você não pode tirar, talvez você possa fazer lock, mas vou te falar para você não vai conseguir negativar a hemocultura desse paciente. Se for parapsiloses, o foco é o catéter, tire o catéter. Que Eu não sei que é seja uma difícil, mas cirurgia de enfim. prótese de aorta, né? Porque Eu não conheço lock terapia com antifúngico, não sei nem como faz lock terapia com antifúngico. Uhum. Tem uma pergunta interessante aqui, que é o valor do UFC em ponta de catéter é menor do que 15, devo tratar ou depende? Do Albert. E aí? Albert, se você tirou o catéter e mandou a ponta para a cultura e colheu hemocultura e a ponta vem menor que 15 e a hemocultura não cresceu, muito provavelmente isso é uma contaminação do catéter, tá? Porque menos que 15 é contaminação, mais que 15 é colonização. Eu só vou tratar a colonização, depende do cenário, porque ele pode ter uma candidemia que eu não diagnostiquei. Então, se ele tiver fator de risco e o catéter com mais que 15 e estiver fazendo febre na vigência de antibiótico, eu trataria esse paciente não pela ponta do catéter, mas porque ele tem fator de risco. Agora, menos que 15, esse catéter está contaminado. Até porque esse Vocês, catéter foi embora, né? vocês Você têm já tirou. orientado,
vocês têm orientado mandar ponta para a cultura? Travou bem na hora da resposta. É. Acho que ela não queria responder, Raquel. Aqui a gente manda. Porque é uma dúvida grande da literatura. A É. gente não tem mandado ponta para a cultura, Ô, Thaís, você habitualmente. bloqueou, Vocês congelou, têm viu? Isso. coletado o emo pelo catéter, é isso? Exato, é hemopelocatéter e hemoperiférico e comparado os tempos de crescimento, né? Vocês orientam ainda, Thaís? O que é que vocês Só, fazem? Porque essa é uma só se dúvida você for interessante. tirar o catéter, Luciano. Se você não for tirar, é emo pelo catéter. Mas às vezes você fala, ah, o catéter está inserido há muito tempo, vamos tirar. Então aí a gente manda para tentar fazer o diagnóstico. Mas Entendi. se não, não, não é para tirar o catéter porque o doente não está indo bem. Aí a gente escolhe a emo pelo catéter, é isso mesmo. Acho que agora a gente não tem mais, né? Perguntas, mas alguém? Ó, tem bastante gente aqui para perguntar ainda, assistindo a gente. Ainda temos uns minutos aqui. Mas eu acho que não. Podemos, então, Thaís, eu acho, e Luciano, Sim, podemos. né? Então, agradecer, né, novamente a Thaís, ao Luciano, agradecer a essa parceria, né, com a Ilas, a Flávia, que esteve aqui para nos prestigiar também, a parceria da Ilas e a Mundifarma, agradecer a todos que estiveram aqui conosco, lembrando que esta apresentação ficará disponível no site da Sociedade Paulista de Infectologia para todos que, daqui umas 10 dias, 2 semanas, para todos que tiverem interesse a qualquer momento de rever as apresentações, está disponível para todos. E nós agradecemos muito, então, a todos e aguardamos vocês para a próxima terça-feira com a SBI, que comunicaremos em breve quando será. Obrigada a todos, então. Ai, são muitos os agradecimentos, viu, Luciana, Luciano e Thaís? Foi ótimo mesmo. E obrigada a todos que ficaram conosco. Boa Obrigado, noite. gente. Obrigado à SPI pela parceria Mão de Farma. Em nome do Willas, eu agradeço. Boa noite. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite, viu? Muito obrigada. Tchau.